Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thaísia. A aula 1 hoje vai ser ministrada sobre teoria de grupos. A gente vai abordar a definição, alguns conceitos iniciais, alguns exemplos para ficar mais fácil a interpretação e um exercício final para treino, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou acionar o laser, né, para ficar mais fácil a visualização. Então, vamos lá. Operação sobre um conjunto. A definição é: uma operação sobre um conjunto G é uma aplicação em que cada par ordenado AB, que pertence a esse conjunto G, né, é associado a um elemento C, que também vai pertencer a G. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que A e B pertence a G, e uma aplicação disso resulta em C, e esse C, né, esse elemento C, ele também pertence ao meu conjunto G. É comum indicar a operação por um símbolo, e a gente vai usar o asterisco, né, a operação estrelinha, então que essa operação entre A e B resulta no elemento C. Então, a gente vai escrever desse jeito, ó, A operado com B resulta em C. Essa operação eu estou simbolizando, né, com esse símbolo estrelinha, porque pode ser adição, pode ser multiplicação, divisão, pode ser qualquer operação. Então, genericamente, a gente usa estrelinha, tá bom? Então, uma operação sobre G é uma aplicação F tal que, vamos lá, G sobre G resulta em G. Então, qualquer par ordenado, qualquer par ordenado A e B que eu pegar em G, A operado com B, também vai resultar, também vai pertencer ao meu conjunto G. Então, vamos pegar um exemplo. O conjunto dos números inteiros com a multiplicação. Então, eu vou pegar o conjunto dos números inteiros e vou utilizar a multiplicação. Essa vai ser minha operação. E eu sei que qualquer dois inteiros que eu operar também vai resultar no outro inteiro. Então, ó, conjunto dos inteiros operado conjunto dos inteiros também vai resultar em um elemento que pertence ao conjunto dos inteiros. Então, eu peguei um par ordenado, A vezes B, também vai resultar num C que pertence a esse conjunto aqui. Vamos pegar algum exemplo com números, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu peguei o número 2 inteiro, o número 4, que também é inteiro, 2 multiplicado, né, que é a minha operação, com 4 resulta em 8, que também pertence a esse conjunto dos inteiros. Peguei também o menos 5, pertence ao grupo dos inteiros. O 7 pertence ao grupo dos inteiros. E se eu operar, né, com a multiplicação usual, vai resultar em menos 35, e ele também é um número inteiro. Uma observação aqui é que uma operação sobre G também é denominada lei de composição interna ou propriedade do fechamento. É fácil quando você visualiza dessa forma, lei de composição interna. Então, eu tenho uma lei que me diz que se eu operar dois elementos, ele vai estar interno no meu conjunto, tá bom? Então, lei de composição interna. Então, cada operação disso aqui vai resultar num C, que também vai ser interno ao conjunto Z, ao conjunto dos inteiros. E propriedade do fechamento significa que a mesma coisa, A operado com B vai resultar num C, e esse C é fechado, vai estar dentro, é fechado, não tem como ficar fora do conjunto Z, tá bom? Então, ele também vai pertencer ao nosso conjunto dos inteiros. Vamos para o próximo. Agora vamos falar um pouquinho de grupo, já que a gente entendeu como funcionam as operações em conjuntos. Então, a definição de grupo é que em um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio, e esse conjunto eu chamei de G, e uma operação qualquer genérica, né, AB. Então, peguei um par ordenado desse conjunto não vazio G. Se ele é um conjunto não vazio, significa que ele pode ter finitos ou infinitos elementos dentro dele. Então, eu peguei dois aqui, A e B. E A operado com B também vai resultar no conjunto G, tá bom? Também vai ser um elemento C que vai estar internamente no grupo G. Sobre G, tal que a operação satisfaça os seguintes axiomas. Então, para eu falar que esse conjunto não vazio G e essa operação aqui é um grupo, eu tenho que respeitar esses seguintes axiomas. O primeiro é a associatividade. Então, A operado com B, operado com C dentro do parênteses, ele também tem que ser igual a A operado com B
e operado com C. Isso é válido para qualquer ABC que pertença a esse conjunto G, tá bom? O segundo axioma é a existência do elemento neutro. Então, eu vou pegar para existir um elemento neutro, que eu chamei de E, pertence a G, tal que se eu operar esse elemento neutro com qualquer elemento do grupo G, ele vai resultar nele mesmo. E se eu pegar um elemento e operar com E, também vai dar ele mesmo. Isso é para qualquer elemento, tá bom? Eu chamei de A, qualquer elemento A que pertença ao nosso conjunto G. E o terceiro axioma é que todo elemento possui o seu simétrico. Então, vamos lá. Eu peguei um A do grupo G. E se todo elemento possui seu simétrico, então existe um simétrico aqui que eu chamei de B, tá bom? E ele também vai pertencer ao grupo G. Então, se eu pegar A operado com o simétrico dele mesmo, que eu chamei de B, isso resulta no elemento neutro, tá bom? Vamos passar para o próximo. Esses axiomas são bem importantes para a demonstração de um grupo, tá bom? Se não respeitar qualquer propriedade aqui desses três, não é um grupo. Uma observação, tá? É comum representar a notação G e a operação assim dentro do parênteses, ou simplesmente por G quando não gerar confusão. Então, quando a gente diz grupo de G, fica implícito que existe uma operação estrelinha aí, ou existe uma operação asterisco, tá bom? E uma definição que eu trouxe para vocês também é importante, é que quando um grupo G é tal que eu pego um elemento de G, eu opero com um elemento de G, e eu posso inverter, né, a posição, A operado com B é igual a B operado com A, isso para mim vale a comutatividade, para qualquer A e B que pertença a G, tá bom? Então, ele é denominado um grupo abeliano. Então, se eu tenho a associatividade, o elemento neutro, o simétrico, e eu sei que ele comuta, ou seja, eu posso inverter a ordem da operação, ele é chamado de grupo abeliano, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de subgrupo. Então, a gente já sabe que aqui eu coloquei R e Q, tá, gente? Mas é o grupo dos reais e é o grupo dos racionais, tá bom? Então, a gente já sabe que o grupo dos reais com a operação adição, aqui ele já falou para mim a operação que eu vou utilizar, tá bom? E a gente sabe que o grupo dos racionais com a operação adição também, eles são grupos. Além disso, perceba que né, o conjunto dos racionais, ele está contido no conjunto dos reais. Então, o que eu estou dizendo com isso? Então, né, esse grupo Q, cooperação adição, é subgrupo dos conjuntos reais com operação adição também. Em outras palavras, quando dois conjuntos H e G são grupos para a mesma operação, significa que H está contido em G. Disse que H é subgrupo de G. Essa é a definição de subgrupo, gente. É quando um grupo está contido em outro grupo. Então, a gente vai dizer que um grupo é subgrupo de outro grupo, tá bom? A definição aqui é, seja G, um grupo G, né, com a operação asterisco, um grupo e H um subconjunto não vazio de G. Ou seja, H está contido em G e H, ele é não vazio. Então, a gente vai dizer que H é subgrupo de G, se respeitar essas duas condições. H é fechado para toda operação asterisco, ou seja, pego dois elementos de H que pertencem a H, né? Eu opero esses elementos, ele também vai pertencer a H. Isso é a lei lá de composição interna ou propriedade do fechamento, como você quiser chamar melhor, tá bom? E a segunda condição é que eu pego esse grupo H com a operação do grupo G, né? Com essa operação asterisco, eu vou dizer... Peraí. Então, pela definição, né, eu vou pegar um grupo de G com a operação asterisco e eu vou pegar um subconjunto que eu vou chamar de H e ele é não vazio de G, ou seja, H está contido nesse grupo G e H ele é não vazio. Então, a gente vai dizer que H é subgrupo de G se ele respeitar essas duas condições aqui. H é fechado para toda operação asterisca, ou seja, todo elemento de, eu peguei dois aqui, A e B de H, e se eu operar, né, com a operação de G,
ele também vai resultar que pertence a H, ok? E a segunda condição é que H com a operação de G, ele tem que ser a mesma operação, tá bom? É um grupo, H só vai ser um grupo se tiver a mesma operação de G. Uma observação importante é que todo grupo G possui no mínimo 2 subgrupos, que é ele mesmo, o grupo G, e que é o elemento neutro, né? Então a gente denomina isso daí como subgrupos triviais. Quando não é isso, quando não é trivial, a gente fala que é subgrupo próprio, tá bom? Essa é a notação que a gente usa. Quando H é subgrupo de G, é comum utilizar essa representação aqui. Esse símbolo aqui não é menor, é uma representação para eu falar que H é subgrupo de G, tá bom? Uma proposição, seja H um subgrupo de G, então é válido que, vamos lá, em primeiro, o elemento neutro E de H é igual ao elemento neutro de G. Então, eu tenho um elemento neutro de H, e se H é subgrupo de G, esse elemento neutro, ele é igual ao elemento neutro do meu grupo G, tá bom? O segundo é que se eu pego um Hzinho em H, e o inverso desse Hzinho em H é igual ao inverso de H em G também. Então, eu vou pegar esse elemento Hzinho de H, o inverso dele também é o inverso de H no grupo G, tá bom? Outra proposição, seja H contido no grupo G e H é não vazio e G é um grupo, ó, G é um grupo com operação asterisca. Então, H é subgrupo de G. Se e somente se A operado com o inverso, com B, né, o inverso de B, esse menos 1 aqui é a anotação para inverso, tá bom? Ele tem que pertencer a H, para todo A e B pertencente a H. Então, vamos demonstrar isso daí? Então, eu quero saber que H é subgrupo de G, é isso que eu quero demonstrar. E eu tenho que H está contido em G, e H é não vazio, e que G tem a operação asterisca, e também que A operado com o inverso de B pertence a H. Esse é o que eu tenho, e o que eu quero provar é que H é subgrupo de G. Então, vamos lá. Se é C e somente C, então vale a ida e vale a volta. Então, para fazer a ida, né? Seja A e B pertencente a H, e como H é subgrupo de G, vai seguir que existe um elemento simétrico, né? Existe um B simétrico que também pertence a H, e esse elemento é o inverso, né? É o inverso de B. B é menos 1, é a notação que eu falei para vocês. Então, vale que A, operado com seu inverso, também pertence a H, pois H é fechado para a operação asterisco. Lembra lá da associatividade, elemento neutro e simetrizável, né? E se o grupo for abeliano, eu vou ter a comutatividade também. E para isso também vale a lei da composição interna ou propriedade do fechamento na operação. Isso, vamos fazer agora a volta. Na volta, a gente vai considerar que A, operado com o inverso de B, pertence a H também, para todo AB que pertence a H, né? Então, por hipótese, eu tenho que H é um subconjunto, né? Não, subconjunto não, um conjunto não vazio. Logo, existe um Hzinho nesse conjunto H. Então, vale que H, operado com o inverso de Hzinho, né? Operado com o inverso de Hzinho, ele também vai pertencer a Hzinho. Porque se eu pego um elemento e opero com o inverso dele, é igual ao elemento neutro, né? É igual ao elemento neutro, e isso também pertence a H. Lembra? A propriedade é fechada, né? Propriedade fechada. Então, eu tenho que, se eu operar dois elementos, DH também vai pertencer a H. E que eu tenho que, o simetrizável, né? Se eu operar um elemento com o simétrico dele, vai resultar no elemento neutro. Então, o que eu tenho? Eu já tenho a associatividade, né? Porque ele vai herdar essa associatividade. Eu já tenho o elemento neutro e eu já tenho o simetrizável. Então, eu tenho que B também pertence a H, né? Então, pela hipótese, segue que o elemento neutro operado com o simétrico de B, o inverso de B, né? Pertence a H, já que o elemento neutro pertence a H, então eu tenho que elemento neutro operado com seu inverso é igual ao inverso de B. Seu inverso não, o inverso de B é igual ao inverso de B. Então, esse B a menos 1, ele também pertence a H, tá bom?
Então, se eu tenho A e B, que pertence a H, e já foi provado anteriormente que eu tenho um elemento simétrico e ele também pertence a H, então, pela hipótese, A operado com simétrico do simétrico é a mesma coisa que A operado com B. Porque se eu pego o simétrico de B e opero, faço de novo simétrico do simétrico, é igual a B. Então, A operado com B pertence a H também. Como H está contido em G e G é grupo, H é da associatividade. Então, eu tenho a associatividade, eu tenho a existência do elemento neutro e eu tenho o simetrizável agora, né? Então, está provado que H é um grupo. E se H é um grupo, todo subgrupo de um grupo é grupo também. Então, H é um subgrupo de G. Tá bom? Então, tá aí demonstrado. Um teorema bem importante pra gente é o teorema de Lagrange, tá bom? Ele é muito importante, vai ser bem usado. No exercício final, eu vou utilizar ele, tá? Então, é importante que decorem essa parte, que aprendam realmente. Então, eu vou pegar aqui um grupo G com operação asterisca, tá bom? E eu tenho que H é subgrupo desse grupo G. O que eu quero provar é que a ordem de H divide a ordem de G. O que é a ordem? A ordem de um grupo é a quantidade de elementos que esse grupo possui. Então, a quantidade de elementos de H divide a quantidade de elementos de G, se H for subgrupo de G, tá bom? Não pode esquecer isso aqui. Então, vamos lá pela demonstração. Eu vou usar algumas propriedades, tá bom? A propriedade é que o meu grupo G, A1, classe lateral, né, de H, à esquerda, unido com a classe lateral, A2, de H, e assim infinitas vezes, até a união de um AK, que também é classe lateral de H, tá bom? Então, vou falar que a ordem disso é igual à ordem disso tudo aqui. E se eu tenho que a ordem disso tudo aqui é igual à ordem de G, então eu posso falar que a ordem da classe lateral de H é mais a ordem de A2, classe lateral de H, mais uma classe lateral de AK de H, tá bom? É igual à ordem de G, tá? Eu tô chamando tudo isso daqui e dizendo que ele é igual à ordem da classe lateral de G. Isso pela propriedade 1, tá bom? Então, se eu tenho que tudo isso daqui, né, é a ordem de um A K vezes a classe lateral de H, eu quero dizer o quê? Pela segunda propriedade que eu vou utilizar, a classe lateral, a ordem de a classe lateral de H é igual à ordem do próprio H. Isso quantas vezes? Isso K vezes, né? Então, eu tenho K vezes a classe lateral de H. Isso, a classe lateral de H não, perdão, a ordem de H. E se eu tenho isso daqui, ó, e se eu tenho que a ordem de G é igual a tudo isso, tudo isso, tudo isso, que resulta nisso aqui, então eu vou ter que a ordem de G é igual a K vezes a ordem de H. Matemática elementar, né? Eu posso dizer, jogar esse Hzinho aqui, né? E falar que ele divide a ordem de G. Ou K também divide a ordem de G. Mas como eu quero demonstrar que a ordem de H divide a ordem de G, isso é o que me interessa, né? Então, tá demonstrado aqui para vocês. Então, vamos para o exercício. Eu peguei a lista 2, o exercício número 8, tá bom? Vou falar um pouquinho dele, vou comentar ele e resolver aqui com vocês, vou demonstrar. Então, seja G um grupo de ordem P elevado a A, onde P é primo e A é maior que 1. Mostre que a ordem de um elemento qualquer de G é uma potência de A. Então, vamos lá. No exercício tá P elevado a N, tá bom? Mas devido à tecnologia utilizada aqui, eu coloquei A para facilitar de visualização mesmo, tá bom? Então, vamos considerar que a ordem de G, né, é igual a P elevado a A. E eu vou pegar um Bzinho que pertence a esse grupo G, onde a ordem de B, né, é K. Então, o que eu quero dizer? Que K é o menor inteiro positivo, tal que B elevado a K é igual ao elemento neutro. Então, vamos ver que a ordem de B, né, é o elemento neutro, o próprio B, B2, B a K menos 1.
Isso significa que a ordem de B é igual a K. É isso que eu quis dizer aqui, ó. Que a ordem de B é K. Pelo teorema de Lagrange, né, eu tenho que se a ordem de um subgrupo divide a ordem de um grupo, ou todo subgrupo é grupo, né, então a ordem de um grupo divide a ordem de outro grupo. Pois B, né, é subgrupo de G, isso que eu queria dizer. Assim, se B é subgrupo de G, então K, que pertence a B, né, então esse K aqui, que é a ordem de B, que pertence a B, ele divide P elevado a A, porque P elevado a A é a ordem, né, de G. E como P é primo e divide uma potência de B, então a única possibilidade que eu tenho é que K é K, ser uma potência de P também. Então eu tenho que K divide a potência de A, P elevado a A. Tá demonstrado, viu, gente? Muito obrigada por assistir até aqui. Os créditos, tá bom? Estruturas algébricas, teoria de grupos e subgrupos do Mate Resolve com o professor José Sérgio. Ele tem uma playlist bem explicada, uma síntese bem legal de aprender e bem demonstrativo. Dá para visualizar muito bem. Muito obrigada. Até a próxima.